nesta noite de 31 de maio de 2022. Peço dispensa da leitura da ata anterior e solicito ao vice-presidente vereador Plínio que faça a leitura da pauta. Pauta da sessão ordinária 031 de 2022, 31 de maio de 2022. Projeto de decreto legislativo 001 de 2022, em tramitação desde o dia 9 de 5 de 2022. Projeto de decreto legislativo 002 de 2022, concede o certificado cidadão empreendedor presidente Rivan Francisco, concede o certificado de cidadão empreendedor municipal Juca Santana ao senhor Demétrio Bezerra Nobre, em apresentação. Projeto de lei 1046 de 2022, em tramitação desde o dia 5 de 4 de 2022. Projeto de lei 1047 de 2022, governo municipal, em tramitação do dia 12 de 4 de 2022. Requerimento 009 de 2022, em tramitação desde o dia 11 de 4 de 2022. Requerimento 010, em tramitação desde o dia 11 de 4 de 2022. Requerimento 011, vereador Tarcísio Fontes, convida o diretor de esportes do município a comparecer em uma das sessões ordinárias, em data a combinar, para falar a respeito do planejamento e ações da referida pasta, em apresentação. Tribuna Livre, Williams Lima de Souza, capitão PM, comandante de Poço Verde, tema Educação para o Trânsito. Josefa Sônia de Jesus Santos, diretora do Departamento Municipal de Trânsito, DMTT, tema Juntos Salvamos Vidas. Paloma Rodrigues da Silva, coordenadora da Vigilância em Saúde, tema Os cuidados aos pacientes que sofreram traumas por acidente automobilístico. Dando prosseguimento, no grande expediente, não temos nenhum orador inscrito. Inicialmente, justificar a ausência da vereadora Imperatriz, do vereador Tarcísio, do vereador Raimundinho, do vereador Edson Didil, os quais se encontram em Aracaju, na Escola do Legislativo, participando sobre um curso de técnica de elaboração de leis. Já se encontra aqui no plenário alguns dos palestrantes que vão discorrer sobre o tema Maio Amarelo. A tribuna livre constitui de 20 minutos. Vamos dividir aí 10 minutos para cada um, depois a participação dos vereadores. Inicialmente, convidamos Paloma Rodrigues para compor aqui o dispositivo. Ela que é coordenadora da Vigilância em Saúde, que vai falar para os vereadores presentes e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais sobre os cuidados aos pacientes que sofrem traumas por acidentes automobilísticos. Boa noite mais uma vez, como já cumprimentei aos demais, cumprimentar o capitão da polícia que aqui chegou, boa noite. Eu trouxe uma apresentação, mas por problemas técnicos a gente não vai conseguir apresentar, e aí eu vou discorrer aqui conforme eu preparei. Eu trouxe os dados epidemiológicos referentes aos acidentes automobilísticos no município de Poço Verde, de janeiro até o mês de maio, hoje no caso. Em janeiro, a gente teve 19 atendimentos, isso na unidade de urgência e emergência aqui do município. No mês de fevereiro, tivemos 24 acidentes. No mês de março, 23, sendo um que evoluiu para óbito. No mês de abril, tivemos 36. E no mês de maio, o mês que é alusivo à segurança de trânsito, a gente teve 39 atendimentos voltados a acidentes automobilísticos, marcados por 2 óbitos. E no total de 141 óbitos durante esses 5 meses, que contabilizou de 3 óbitos decorrentes disso. Parece ser um número simples, né, mas não é. Quando a gente para pensar que desses 39 atendimentos na unidade de urgência foram vinculados a acidentes automobilísticos. Muitas vezes por irresponsabilidade, por não uso do capacete, por não uso de um cinto de segurança. Então, a gente começa a pensar que a segurança do trânsito também é um problema em saúde. E sendo que a gente teve também pacientes graves que evoluíram para óbito e outros que foram regulados para a unidade de maior porte.
Aí eu trouxe uma pergunta aqui na apresentação, o que fazer e o que não fazer nas situações de acidentes. Tendo em vista que todos estamos sujeitos, né, usamos dos meios de transporte, ou até por ser pedestre, podemos nos deparar com situações de acidentes e não sabermos o que fazer. E para que não tenhamos ações precipitadas e muitas vezes erradas que levem às consequências, a gente precisa ter em mente uma sequência de ações para prestar um socorro a uma vítima de acidente automobilístico. Entre elas, manter a calma, né? Não adianta ir no momento do nervosismo, pegar o indivíduo de qualquer jeito, que não vai resolver. Então, manter a calma. Depois, garantir a segurança, a sua segurança, a de todos que estão ali, né? Às vezes é numa rodovia. Você vai lá prestar o socorro, você não sinalizou a pista, né? Então, você não está nem garantindo a sua segurança e nem da vítima que ali já está precisando de cuidados. Seguido disso, pedir o socorro. Aí é a ligação, né, para 192 ou para a unidade de urgência, né, como a área aqui que a gente já tem esse flashback. Uma forma de melhorar a prestação de socorro, o que é que a gente percebe muito nas unidades? Ligam na urgência e muitas vezes não sabem passar as informações ou não passam as informações de forma correta. Para que a equipe já vá preparada, sabendo do que precisa, muitas vezes levar, sabendo de que nível de profissional levar. Então, é muito importante, na hora que estiver pedindo socorro, né, ter certeza das informações, de quantas vítimas, se está consciente, se não, para que a equipe vá mais preparada e ofereça um atendimento de qualidade. Depois de pedir o socorro, a pessoa precisa verificar toda a situação, fazer o contato com a vítima, passar segurança para ela, manter ela comunicativa, né? Se apresentar, para que ela se sinta segura até que o socorro chegue. Verificar se tem cintos de segurança e que esses cintos de segurança estejam atrapalhando a respiração. A única situação que vai ser permitido que uma pessoa que esteja socorrendo, que não seja profissional de saúde, tire o cinto de segurança, é se a respiração do paciente estiver sendo prejudicada. Outra coisa é impedir que o paciente movimente a cabeça, né? Ele está lá na rodovia e o ideal é que a pessoa segure a cabeça para que ele, por questão de dor, inquietação, fique movimentando, para evitar lesões. Se o paciente estiver de buço ou com a cabeça lateralizada, só em situações que o paciente não estiver respirando também é que pode fazer a movimentação. Agora, o que não se deve fazer? Não deve se movimentar esse paciente, né, em nenhuma das situações, desde que, às vezes, acontece, não está demorando, vamos colocar no carro e vamos levar. Então, pode agravar ainda mais a situação. Não deve fazer torniquetes. Torniquetes é quando o paciente está sangrando, às vezes a população vai lá e amarra um pano para estancar o sangramento. Não deve fazer isso. A compressão pode ser feita. O torniquete não, que é aquele nó com o pano. Não deve tirar o capacete da vítima. Foi uma vítima de um acidente de moto, está com capacete, não deve tirar. Por quê? Porque a movimentação para a retirada do capacete pode agravar o caso dele. Então, a gente pede que perceba que esse paciente está respirando. Se ele estiver respirando, mantenha a calma até o socorro chegar e não tire o capacete, porque pode agravar a situação. Além disso, não pode dar nada para beber, né? Aquele pedido de água, eu estou com sede, estou com a boca seca, não pode dar absolutamente nada para esse paciente. Ele pode ter uma fratura interna que vai agravar a situação se caso ingerir alguma coisa. São situações que seria interessante que toda a população tivesse acesso, porque é bem frequente algumas condutas errôneas, né, que a pessoa tem a melhor intenção, mas muitas vezes não dá muito certo. Então, mais uma vez, a gente precisa conscientizar a população das medidas de segurança, né? A prevenção sempre é a melhor saída. E aí eu deixo uma mensagem.
é a escolha dos princípios e dos valores que irá levar o trânsito mais humano, harmonioso, seguro e justo. Muito obrigada pela atenção e obrigada também por me permitir participar da sessão de hoje. Alô, nós aqui agradecemos, Paloma, a sua participação. E agora será a vez do capitão da PM, comandante de Poço Verde, Willamis Limas de Souza. Boa noite a todos e a todas. Agradecendo o convite do excelentíssimo senhor presidente, para que a gente possa discorrer em breves minutos acerca da educação no trânsito. Então, vamos fazer de uma maneira en passant, abrangendo o mundo, o Brasil, e especificadamente a situação da nossa cidade, a cidade de Poço Verde. O problema de trânsito é um problema mundial. E os países, eles estão em contínuo estudo para minimizar ao máximo possível o número de acidentes de trânsito com evento morte. Então, chegou-se a um consenso dos organismos internacionais em que há 3 pilares fundamentais para que isso venha a ocorrer. O primeiro deles é a evolução tecnológica dos veículos. E nós já demos realmente um grande passo acerca desse primeiro pilar. A gente observa, há 20 anos atrás, 30 anos atrás, os nossos veículos, os nossos transportes, não existia airbag, que salva muitas vidas por ano. Não existia o freio ABS, que é um freio que ele freia, mas não trava a roda. E essa evolução vem, até mesmo para veja os senhores, da Fórmula 1, de lá descamba cá. Porque a Fórmula 1 vem inovando, sempre inovando, em altas performances, velocidades. E aí, depois de estar realmente estabilizado, eles trazem para os nossos veículos do dia a dia. Então, a gente realmente já deu um grande passo nesse pilar. O próximo passo, seguinte, é a melhoria do ecossistema do trânsito. O ecossistema do trânsito compreende a legislação, fiscalização e infraestrutura das vias. Também nesse aspecto, nós, nível mundial, já demos um grande passo. O Brasil, evidentemente, ainda se encontra em desenvolvimento, porque nós já observamos que as nossas vias ainda são carentes de um asfalto mais robusto. A gente observa, sem evidentemente, criticar governo A ou governo B, mas assim, uma rodovia da Europa, ela tem um padrão aproximado da pista de pouso de avião. Então, ela é muito compacta, muito grossa e dura muitos e muitos anos. A gente realmente, evidentemente, a gente vai chegar lá na frente a esse padrão, mas nós ainda fazemos uma rodovia. A rodovia, vamos agora situar especificadamente, Poço Verde, já tem buraco. A de Tobias Barreto, Lagarto Tobias Barreto, antes da inauguração, já estavam fazendo remendo. Sem criticar o governo. Isso aqui acho que é um padrão interno de norma geral de tráfego, de engenharia. Mas, quer dizer, é um padrão aquém das pistas da Europa. Mas, claro, evidentemente, que nós já evoluímos. Você imagine, né, o estado da pista que tinha aqui Simão Dias
Poço Verde. Era horrível, quase 2 horas se levava para chegar. Hoje realmente está bem melhor. Então, nível Brasil, nós melhoramos, precisamos dar um passo a mais, mas estamos indo. Agora, o último e fundamental pilar que se encontrou para que realmente a gente reduza drasticamente o número de acidentes é o componente humano, é o condutor, é quem trafega na rodovia, o pedestre. Aí sim, porque a gente pode dar todo o aspecto de primeiro mundo quanto ao ecossistema, mas se nós, seres humanos, não tivermos a educação para respeitar o direito do outro, do próximo, poucas melhorias ocorrerão. Poucas. Porque depende de nós. Somos nós, por exemplo, situando especificadamente no município de Poço Verde, o número de pessoas habilitadas é bem baixa. E trafegam. E, por desconhecimento de regras de trânsito, comete os acidentes. Né? A questão da direção defensiva. Olha, eu estou na minha via, sei que eu estou certo, porque em vias, em vias, quando há o cruzamento, segundo o Código de Trânsito Brasileiro, tem preferência quem vem à direita. Mas se eu não tenho o conhecimento, quanto aquele acidente, o último acidente que nós tivemos aqui, acho que seja o último, do rapaz que fez aquela conversão, os senhores lembram da Topic, que ele estacionou à frente, fez aquela conversão erradamente. Mas, por que erradamente? Porque ele deveria, evidentemente, que primeiro ali não era um local adequado, mas, por se tratar de uma cidade, o pessoal faz basicamente em tudo quanto é lugar, se ele tivesse parado, olhado, ele teria evitado. Em contrapartida, o motociclista vinha numa velocidade que a gente pode observar que era uma velocidade incompatível com a pista. Ele vinha em mais de 40. Então, veja a necessidade do conhecimento, da educação. Se ele viesse a 40 km por hora, ele não teria sofrido o acidente. Porque a 40 km por hora, brecando bruscamente, ele teria freado. Então, existe uma culpa recíproca de mais e de menos, que, claro, esse aspecto aí, quem vai decidir é o judiciário, não é? E hoje é o judiciário quem decide acerca do... Mas houve, sim, uma imprudência dos dois. Então, por isso que a gente precisa do outro no trânsito. Por isso que a gente respeitar o outro no trânsito. Para que os senhores terem uma ideia, segundo o Maio Amarelo, há cerca de 40 mil mortes por ano no Brasil. Isso equivale mais ou menos a entre 12 e 14 óbitos por dia. Imaginemos, são 14 pessoas por dia, não, 14 pessoas morrendo por hora. Por hora. A cada hora, de 12 a 14 pessoas no Brasil, que vai dar mais ou menos nessa faixa. Imaginemos. E mais ainda, a faixa etária dos acidentes é de jovens. A ONU, a Organização das Nações Unidas, estima que 3% do PIB brasileiro, do Produto Interno Bruto, que gera em torno de 220 bilhões de reais, são destinados ao trânsito, nesse sentido, com relação ao acidente, que vai
desde as internações em leitos públicos e privados, gerando num percentual de 60%. Veja como é alto. Veja que quando a pandemia se alastrou, quantas vidas foram ceifadas porque estavam a 100% os nossos leitos. Porque muita parte desses leitos estavam destinados ao pessoal de trânsito e que a gente, evidentemente, observou que houve uma redução drástica no número de acidentes. Mas agora que já estamos findando a pandemia, os números começaram a subir novamente. A gente vai esperar que aconteça conosco, com um parente nosso? Não é possível. A gente tem que fazer alguma coisa. E a gente depende de fazer alguma coisa dos senhores parlamentares. Porque é fundamental que se chegue até o Congresso Nacional o apelo político, o apelo governamental, o apelo popular, que seja, a fim de que se instaure, desde o ensino básico, fundamental, até a conclusão de, pelo menos, o segundo grau completo. Uma matéria chamada saúde pública. Paloma falou aqui a respeito disso e falou, saúde pública. Paloma, hoje trânsito é considerado uma questão de saúde pública. Em virtude disso. Desses números alarmantes que vêm ocorrendo e que continuam ocorrendo e que pouco está sendo feito. Essas palestras que eu faço por aí afora, Tatá também, que até me mostrou um rosário do mês de maio de palestras, ajuda, mas é pouco, Tatá. É preciso realmente uma política de implantação em colégio com mais uma tarefa na grade curricular de DST, que não, ou DST não, a respeito da saúde, que é saúde pública, e que envolve não só o trânsito é apenas uma parte do todo. Deveria ter nisso DST, que são as doenças sexualmente transmissíveis, deveria ter drogas nessa grade curricular, e evidentemente, do início, do infantil até nível adulto, vai se aprofundando. Aí sim, nós vamos ter uma população de futuro consciente no que deve ser feito, no que pode ser feito e que é urgente e premente essas medidas para que a gente realmente não tenha tantas vítimas. Veja no município, no nosso município, me considerar também munícipe dos senhores, como Paloma falou aqui, o número de acidentes que vem ocorrendo, o número de internações, desses 220 bilhões que o Brasil gasta por ano, existe uma consequência muito grave, porque jovens deixam seu trabalho, mesmo que temporariamente, mas aí a produção cai. Veja, um outro tanto número traz deformidades permanentes no corpo, e aí vai descambar na previdência social aquele que deveria contribuir para a nação, ele simplesmente passa a ser solidário, a ser aposentado. Então, é uma mão de obra a menos. Esse dinheiro que deveria ser investido para que a gente pudesse sair, dessa situação difícil, pós-pandemias, vamos dizer assim, não acabou ainda, mas vamos chegar lá, no investimento econômico, deixa de ser feito. Deixa de ser feito porque é justamente um fator primordial, a vida, é uma garantia constitucional, lá desde o artigo 5º, o direito fundamental à vida, até aquela parte que nós nos sensibilizamos diante
do acidente em concreto. Então, senhores, aqui a gente vem realmente fazer esse apelo. Nós, inclusive, iniciamos, estava falando até para a diretora, nós iniciamos hoje, inclusive, né, uma orientação acerca dos motociclistas em Poço Verde, porque realmente existe um número alarmante que não colocam uma coisa básica, que é a placa. Então, nós hoje fizemos, não vou dizer que aprendi, nós retivemos temporariamente 8 motocicletas, dessas 8, 6 liberadas, porque a pessoa tinha a placa, foi só chegar e retornar em casa, voltar, botar a placa e sair. Então, nós fizemos uma medida profilática e dizer a ele, não vou multar, eu vou tirar foto da sua placa e vou anotar no meu caderninho. A próxima vez que você tirar a placa, eu apreendo, multo, para que você realmente, já que você conscientemente não quer colaborar, mexendo no seu bolso, você vai praticar. Então, quero agradecer aqui a todos, certo? E finalizando, porque não é só, como eu disse, não é só a questão de rodovia, trânsito. Outro fator primordial é o uso do álcool com o volante ou guidão. No penúltimo show que nós tivemos aqui, eu prendi em flagrante um cidadão de Heliópolis, que deu 2 cavalos de pau, na minha frente. Vejo o absurdo. Na minha frente, ele deu 2 cavalos de pau. Ele deu 1, mas nós estávamos conduzindo uma mulher para a delegacia, um fato particular dela. E quando nós acabamos o procedimento, que saímos aqui no SECAF, ele deu outro cavalo de pau. Outro cavalo de pau. Ou seja, o respeito está se perdendo. Mas sabe o que ocorreu? 6 mil reais de multa, prisão em flagrante, levamos para Tobias Barreto, 1.200 mais 1.200, o delegado arbitrou a fiança, então ele gastou 7.200, perdeu a carteira de habilitação. A pergunta é, valeu a pena? E ainda botou queixo em cima da gente. Botou queixo mesmo, ele estava com a namorada, mais um casal, ele estava brabo. Começou brabo e terminou chorando. Mas chorava feito criança. No outro dia, e, pelo amor de Deus, porque eu não estava... E com o exame deu realmente um índice alto de álcool. E aí, quer dizer, as consequências. Então, a gente precisa realmente orientar os senhores, orientar a população, para no momento posterior, a gente realmente, depois de informar, depois de a gente passar todas as informações, multar. Claro que o objetivo, a intenção não é a multa é o último estágio. Porque a gente quer, eu não quero que o senhor use capacete, porque senão o senhor será multado. Eu quero que o senhor use capacete de maneira consciente, para que o senhor preserve a sua vida, para que sua família tenha o seu membro por muitos e muitos anos. Esse é o objetivo, é preservar a vida dos nossos munícipes. Muito obrigado a todos. Agradecemos a participação do capitão da PM, Williams Lima, que deu uma verdadeira aula de legislação, direção defensiva, mecânica básica e de cidadania. Convidamos agora Josefa Sônia de Jesus Santos, diretora do Departamento Municipal de Trânsito, culminando e concluindo a participação na Tribuna Livre com o tema Maio Amarelo nesta noite. Boa noite a todos. Eu quero aqui saudar todos presentes, principalmente em nome do meu colega de trabalho, Cristiano, que estava na sua casa estudando e veio aqui contribuir com minha apresentação de slide. Então, boa noite ao presidente,
Boa noite ao capitão William, boa noite a Paloma, a Plínio, a todos. E assim, parabéns, capitão, pela apresentação do senhor. Realmente foi show. Como disse o presidente Rivan, foi um espetáculo. Quem não compreender, nós não podemos fazer nada. É como o senhor disse, o nosso principal objetivo de estarmos aqui é a vida. Mas se a vida não resolver, o bolso vai resolver. Então, assim, parabéns por estar nos ajudando, para estar tirando a sua camisa nesse momento e empenhando, ajudando o Departamento de Trânsito, que o nosso propósito é salvar vida, e juntos iremos salvar vida. Então, aqui eu vou falar sobre o Maio Amarelo, que traz justamente o tema de Juntos Salvarmos Vida. É um tema mundial pela ONU, Organizações Nações Unidas, foi lançada no dia 11/5/2011, para reduzir a violência no trânsito. O nosso pedido é de socorro e de clemência, para evitar mortes e ferimentos no trânsito. Até 2011, morria 1,3 milhões de pessoas no mundo. E diante desse pedido de socorro, hoje já reduziu bastante. Então, até o ano de 2030, o propósito do Maio Amarelo no mundo é morrer 30 milhões de pessoas. Olha que número absurdo, capitão. Ainda é morrer 30 milhões diante de 1,3 milhões. Então, assim, são 187 países que pedem socorro. Assim como temos o Maio Amarelo, temos o Outubro Rosa e o Novembro Azul. E o mês de maio, que eu estou encerrando nessa Câmara, junto com esses colegas, fala de Maio Amarelo e de Maio Laranja, que é a violência contra crianças e adolescentes, que foi expandido por esse município em todas as regiões, inclusive eu e o colega Fabiano nos encontramos com a psicóloga momentos antes, ou na chegada ou na saída das palestras do município. Então, o nosso tema, ele traz socorro, um pedido de clemência, não só a Sônia do Departamento de Trânsito, mas todos os poderes, os governos, associações, confederações, sociedade civil, igrejas e família. Então, assim, nosso pedido é que, para que dentro do Brasil, até 2030, se reduza 5 milhões de mortes. E isso não depende da gente, só depende do uso de capacete. O Brasil, a Covid matou muito em 2 anos, mas o Brasil está em 5º lugar. E como o senhor fez bem a ênfase, no ano de 2021 e 2002 e 2012, morreram 46 mil pessoas no trânsito. E agora, depois que, entre aspas, a Covid foi embora, já morreram 31 mil pessoas no Brasil. Até a data de hoje, às 17 horas, que eu olhei no site oficial da ONU. Então, assim, senhores, o Brasil é o país mais violento entre os quintos, entre Índia, China, Estados Unidos e Rússia. E nós aqui do Brasil, dentro de tanta violência, capitão, o senhor disse que morre 2 pessoas dentro de 1 hora. E no Brasil morre 1 pessoa a cada 12 minutos. Então morre 181 pessoas por dia no Brasil. Equivalente a um avião de carga, a um avião comercial, que vai com 181 pessoas. Se 181 pessoas morressem agora no translado de Fortaleza a Salvador, nós iríamos ficar abismados com as redes sociais, com os jornais. A demonstração de 181 vidas. E eu digo 181 vidas porque é exato no Brasil. Ou 181 ou 183. São 781 pessoas que morrem, que são pedestres, que são vítimas desses condutores que não obedecem às leis. Então, a lei de trânsito, a lei 9.503 de 1997, esse código está com 25 anos, e a Poço Verde nós estamos educando há 13. E eu, particularmente, agora no dia 14 de agosto, completo 6 anos, educando esta população de Poço Verde. Então, eu não vou educar mais os motoristas de trânsito, os motociclistas, as pessoas que têm habilitação. Eu tenho que partir para educar as crianças, de 0 a 6 anos. Então, coronel, ou capitão, esse índice de acidente de trânsito no Brasil é 55% das pessoas que trafegam em moto, especialmente. Depois, o índice dos outros 45%
é acidentes de pedestres, é acidente de motociclista que sofrem também, assim como a forma de conduzir. Muitas vezes, diante do costume de não usarmos capacete, a gente vai botar culpa nas leis, nas rodovias, nos veículos, nos maus tempos, nos condutores. E são eles mesmos, esses mesmos que a gente bota a culpa, é esses mesmos que provocam esses acidentes. Uma rodovia boa, como está aqui, daqui a Simão Dias, todo mundo vê o índice de acidentes semanalmente. A rodovia de Poço Verde a Heliópolis, ou Poço Verde a Tobias Barreto, não tem acidente, porque você não pode andar. Você é mais fácil ser roubado do que morrer no trânsito. Agora, daqui a Simão Dias, vá. Pegue um carro e vá 140, 120, para ver quantos morrem semanalmente. Então, a rodovia boa que nós queremos, ela mata 80% das pessoas que estão na rodovia. A rodovia ruim mata 6%. É mais fácil ser assaltado, 80%. Então, no ano de 2008, surgiu a lei 11.705. Ninguém conhece, ninguém. Mas quando se fala da lei seca, que aquele que está embriagado com 0,33% de álcool no seu corpo, se ele for comprovado o teste do bafômetro, ele paga R$ 2.934,70. E, senhores, não precisa tomar 10 cervejas nem 12, não. É um copo da 0,33. Estou mentindo? Não. Um copo você já está embriagado. Hoje é obrigatório fazer o teste do bafômetro? É. Saiu terça-feira. Não tem punibilidade nenhuma. Não existe crime. Pede uma vez, assopra aqui. Não sou protegido pelo o princípio da dignidade da pessoa humana. Assopre? Não. Assopre. Aí o cara faz. Assopre de novo. Botou a metralhadora. Pronto. Já foi o teste do bafômetro. Tomou um copo de cerveja, a multa é 2.993 vezes 10. Não é vezes 10? Não é vezes uma. Estou falando com o Rivan Francisco, que conhece de trânsito, que sabe que meus números não são mentirosos. Então, senhores, conduzir sem o capacete, conduzir sem a placa de trânsito, não é infração de trânsito, não. É crime de trânsito. Aí depois vão dizer que o município de Poço Verde é indústria de multas, é fábrica de multas. 126 artigos. Nós estamos pedindo 2. Os outros estamos fazendo de conta que não temos. Fazendo de conta que carregar criança no tanque é crime, moto atrasada é crime, moto sem placar é crime. A gente deixa todo mundo trafegar para o interior com a moto atrasada, com um vaso de leite, com 2, 3 sacos de capim, com tudo. 3 pessoas na moto, parece uma corda de caranguejo, um trem, mas nós não se importamos. Só pedimos uma questão de salvar a vida. Estacionar correto para trafegarmos na avenida, desobstrução das avenidas e o capacete. Então, se outro dia eu e uns colegas ficamos aqui na porta do supermercado São Sebastião e eu anotei, capitão, em 5 minutos, passou pessoa sem capacete, adolescente pilotando, criança no colo, em cima da moto, na perna do pai, sem cinto e no celular. Quem fala o celular, hoje, antigamente falava com a mão, hoje é com as duas, dirigindo. A multa é R$300. E a gente vê. Então, assim, para aqueles que não entendem, que cometem a infração, também temos o trabalho voluntário. E trabalho esse que é para doer na alma. Ele é feito na urgência dos bombeiros ou no setor de trauma no hospital. Às vezes o cidadão, vou usar a palavra cidadão, vou me posicionar à Câmara. Ele é multado e aí o juiz penaliza ele a passar 1 ano, todos os dias, indo no corpo de bombeiros salvar vidas. Ou então, na urgência de um hospital, salvar vidas. Como o capitão citou, até 2014 não tinha o freio ABS. De 2014 para cá, todos os veículos têm que ter airbag e o freio ABS. Para no momento de um acidente, um imprevisto, você frear e o carro não rodopiar e não virar. Freia,
freia. Mas se você ir em 70, você só vai conseguir parar esse carro com 50 metros. Já pegou e já matou um cidadão conterrâneo de vocês? Já. Já. Então, assim, nós estamos num período de chuva, um período de mau tempo, chuva, óleo na pista, neblina, ultrapassagem, reflexo da direção, direção defensiva, tratores sem sinalização, e a gente pede às pessoas muita atenção, porque eu, particularmente, Josefa Sônia de Jesus Santos, eu não visto essa farda para brincar. Para brincar, eu brinco no meu restaurante. Para brincar, eu brinco na minha pós-graduação. Para brincar, eu brinco no particular com os vereadores que são meus amigos. Quando eu visto essa farda, eu visto para trabalhar. E quero pedir às pessoas que não confundam o meu trabalho. A dona de casa faz o seu trabalho de cozinhar, de lavar e de passar. Os vereadores fazem o trabalho de analisar a lei, de legislar. O prefeito de legislar e servir a população. Agente de trânsito só serve para cumprir o Código Brasileiro, para multar. Polícia para prender, para atuar. Então, nós não estamos brincando em nosso trabalho. Estão confundindo Sônia, amiga, Sônia sorridente, Sônia, dona do restaurante Lajuca de Bertolino, com Sônia, que cumpre a lei, com Sônia, que é bacharel em Direito, que é pedagoga, que é bióloga, que tem a função, o juramento, por 3 vezes, de salvar a vida. Então, senhores, eu já repeti nessa tribuna e vou repetir. Antes de chorarem no hospital e no cemitério, chore em casa. Chore em casa com sua família, a usar o capacete, a sair, para não perder o seu ente querido, que depois do leite derramado, não volta mais para a panela. Então, assim, eu quero aqui encerrar com aquela frase em que diz assim: faça a sua parte, que eu te ajudarei. Isso aqui está em Êxodo 13, 14 a 16. É o versículo que as pessoas tinham dificuldade de atravessar o Mar Vermelho. E Jesus disse: vá, faça a sua parte que eu te ajudarei. E no momento que eles botaram o pé e fizeram a parte dele, o mar secou. Então, em Poço Verde, nós pedimos: faça a sua parte que eu te ajudarei. E com relação à empinação de moto, quem estiver empinando moto na rua e quem estiver sem placa, não compete a Sônia. É crime, e crime compete à Polícia Militar. Por isso que hoje o tenente William está aqui, porque a parte dele coibir isso é dele, não é o Departamento de Trânsito. Então, assim, cada um faça a sua parte, que Deus vai te ajudar. Eu vou passar aqui uns slides, que está ali com o Cristiano, e encerrar minha fala. Muito obrigada a todos. Deu certo aí os slides? Vamos lá. Bom, pessoal, aqui não é nada de mais importante, que eu já ouvi nessa casa, em alguns lugares, dizer que o Departamento de Trânsito não trabalha, não funciona. Então, por conta da pandemia, pode iniciar. Pode iniciar, pode ir passando, Cristiano. Por conta da pandemia, aí está o nosso trabalho. Todas essas fotos que eu vou passar são o nosso trabalho. E na pandemia, a gente deu uma parada, porque se o mundo parou, o Departamento de Trânsito não ia funcionar. Não, eu não sou desobediente à lei, ao mundo. Então, a gente parou. Aí, nós estamos na frente da Dakota, orientando as pessoas a usar capacete, antes da pandemia. Aqui é na Câmara de Vereadores. Aí, é o fechamento das barreiras na cidade, quando foi solicitadas as barreiras. Aqui são palestras na Escola da Queimada Comprida. Aí é na Dakota. Aí é na Praça da Juventude, aos idosos maiores de 62 anos. Aí é na Escola da Queimada Comprida. Aí é a procissão da Santa Cruz. Aí também são as barreiras, na época da vacina no início do hospital. Aí a pessoa dando palestra na Dakota, o agente Newton, o agente Fabian, com palestra na Escola do Junco. Aqui é nós vendo a máquina que faz pintura na cidade de Lagarto, no Detran. Na Praça da Juventude. No dia que o governador veio, o fechamento, que é uma das coisas mais importantes, é a gente fechar, desobstruir as avenidas.
na Dakota. Esse enfileiramento foi o Departamento de Trânsito que ensinou eles a se moldarem, a sair dessa forma. Aí é na Barreira, no Bonfim, na Caixa Econômica, no início, quando a gente estava orientando o trânsito para poder paralisarmos com o uso de capacete, ensinarmos a usar o capacete no início. Aí também, na rodovia, também ia trabalhando sobre a orientação do uso do capacete. Aí são palestras na Escola da Lagoa do Mandacaru. Aí é na noite, a avenida toda sem trânsito, quando era na época da Covid, o fechamento. Nós passávamos até 1h da manhã, na Escola do Junco. Aqui também na cidade, o fechamento da semana passada. Aí os agentes na feira aos sábados. Pronto. Aí a gente recapeando a cidade, o centro da cidade. Na Secretaria de Educação, quando foi disponibilizado 4 notebooks para o pessoal das escolas, na Dakota, Calçados, que já era todo mês praticamente 1 ou 2 palestras. Hoje o capitão deu uma palestra lá sobre trânsito. Aí é nas procissões de Santa Cruz, nos novenários. Nos novenários da Santa Cruz. Orientação de trânsito na avenida, aí é na Escola do Junco. Recapeamento lá ao lado do Departamento de Trânsito. Na Escola do Sebastião da Fonseca. Ao lado do MTT. Pronto. Na Escola da Queimada Comprida. Na Escola João de Oliveira. Aí deve ser um funeral, acredito, de alguém, que a gente faz a cobertura também. Pronto, aí são fotos antigas da nossa época do início, antes da pandemia, orientações de trânsito. Na Dakota Calçados. Pode passar. Pronto, pode passar, João de Oliveira. Na Igreja Matriz, os novenários de São Sebastião esse ano. Na Raido Poço Verde. Na Escola do Junco. Os quebra-molas da Avenida Tobias Barreto e da Avenida Simão Dias ao lado, depois da Dakota. A escola, na Dakota. Pode ir passando, Cristian. Caçula Valadares. A coleta de medula óssea, né? Cadastro de medula óssea que a gente fez na Dakota. Pronto, pode continuar. Pode ir passando. Aí é uma vez que o governador veio, foi a pista de Simão Dias, a gente estava lá, também na Dakota. Pronto. Na rádio. Aí é em Umbaúba, uma reunião de trânsito que eu participo 3 mensalmente. Aí é uma palestra que eu fiz para todos os municípios do Poço Verde, na Secretaria de Educação, para todos os motoristas na Secretaria de Educação, motorista que carrega ônibus escolares. A procissão. Aí é treinamento dos agentes de trânsito em Lagarto, na UFSC. Pronto, encerrou. Então, assim, eu trouxe isso aqui para ver o quanto nós ralamos, o quanto nós sofremos, e o quanto é doloroso, o quanto é doído dizer o Departamento de Trânsito não trabalha, o Departamento de Trânsito não vai para a rua. Então, aqui está a minha contribuição. Muito obrigada e boa noite. Como Sônia e o capitão William, eles apresentaram números a dados a nível nacional, né? Eu falei um pouquinho já no início e trago e peço ênfase novamente aos números do nosso município. Né? A gente teve um total de 141 atendimentos só no decorrer desse ano, nesses 5 meses. E tivemos 3 mortes por acidentes automobilísticos. O mês de maio foi um mês que chamou bastante atenção, que o número de acidentes, de atendimento por acidentes aumentou. Talvez por estar chegando um momento festivo,
onde a ingestão de álcool tem aumentado e, consequentemente, as imprudências. Então, é interessante a gente focar nisso e, como os meninos disseram, focar na educação, porque trânsito, segurança no trânsito é uma questão de saúde pública, como já foi dito. Alô? 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 Encerramos então o grande ainda temos mais um. Seu colega vai explanar, né, Tata? Ah, pode vir. Fabian, agente de trânsito. Boa noite a todos, boa noite, nobres vereadores, senhor presidente da Câmara, Plínio, capitão William, todos que nos assistem em casa, através do YouTube. Bom, quando a gente fala de trânsito, nas palestras, nas escolas do município, nas 3 rádios da região, daqui de Tobias Barreto, de Cícero Dantas, a gente fala que trânsito faz parte da vida de todos nós. E todos nós estamos no trânsito desde antes de nascer até depois de morrer. As pessoas dizem, depois de morrer? Sim. Mas primeiro vamos entender um pouquinho o que é trânsito, né? Trânsito é tudo que se movimenta nas ruas, na rua, na avenida, na estrada de terra, na BR, na rodovia. Então, antes de nascer, a gente está na barriga da nossa mãe, ela sente as dores do parto, nós vamos para a maternidade como? Pela rua. Né? Estamos no trânsito. Depois de morrer, a gente faz o velório, né? Fica naquela caixinha de madeira toda bonitinha, toda envernizada, caixão. Né? Depois vai para o cemitério. Vai para o cemitério como? Pela rua. Então, as pessoas que não têm habilitação, que são a maioria aqui no município, que conduzem motocicletas e veículos, talvez até pensem, o que é que trânsito tem a ver com a minha vida? Não tem nada a ver, esse assunto não me interessa, não. Mas a gente vê que interessa sim, né? Porque até quando a nossa mãe, ou a gente vai comprar, a mãe manda as crianças ir comprar pão na padaria, ela tem que atravessar a rua, né? Então ela está no trânsito. Então o trânsito é tudo que se movimenta. Bicicleta, moto, carro, ônibus, caminhão. E principalmente nós, as pessoas. É a parte mais importante, né? Quando a gente desce do carro e desce da moto, todos nós somos pedestres. Então não tem como separar vida de trânsito. Trânsito faz parte da nossa vida porque ninguém é árvore. Ninguém vive preso ao chão por raízes, né? A raiz não prende a pessoa desde quando nasceu até quando morreu. Todo mundo precisa sair de casa, precisa seguir sua vida, precisa trabalhar, precisa ir para a escola, precisa namorar. Né? As crianças precisam ir para a escola. Os nobres vereadores precisam vir para as sessões, né? As pessoas. Então, o trânsito faz parte da nossa vida, sim. Não tem como separar o trânsito da vida. E quando a gente fala de acidente de trânsito, o que é acidente? Qual a denominação de acidente? É um evento que acontece em um local indeterminado, que não tem dia nem tem hora para acontecer. Então, quando a gente sobe numa motocicleta e não faz o uso do capacete, é como estivesse jogando, né? É um jogo. Porque você não sabe a pessoa que vem em sentido contrário, conduzindo um carro, um caminhão, um ônibus, como ela está do lado do volante, né? Atrás do volante. Se ela bebeu,
se ela usou algum remédio, se ela está com sono, se ela fez uso de drogas, se ela, né, se ela saiu de casa com raiva. Então, como a gente não é adivinho, a gente não sabe como uma pessoa que vem no nosso sentido contrário, na rua, na pista, na rodovia, por isso que o uso do capacete, quando você sobe na motocicleta, pode salvar a sua vida. Os números não mentem, né? Capitão William, né, nos explanou de uma forma maravilhosa sobre os acidentes que acontecem no nosso país e até aqui na nossa cidade, né? De 2020 para cá, tivemos mais de 20 mortes por acidente de trânsito aqui em Poço Verde. E quando a gente fala em número, né, a gente tem que saber que por trás desse número tem um pai, tem uma mãe, tem um irmão, né, são pessoas como nós. Então é por isso que a gente do Departamento de Trânsito insistimos nesse assunto, de dar palestra nas escolas, de falar para as pessoas, né, que a vida é um bem precioso. Então, quem subir numa motocicleta e não coloca o capacete, está arriscando o bem mais precioso que é a vida, né? O bem dado por Deus. Então, quando vocês verem o agente de trânsito na rua, não pense que ele está ali para lhe fiscalizar, lhe punir. Pelo contrário, ele está ali para lhe lembrar que a sua vida é preciosa e que o uso do capacete pode salvar a sua vida. Né? Então, o agente de trânsito, ele é um caminho para ajudar você a ficar vivo. Porque quando a gente se acidenta, quando as pessoas se acidentam de motocicleta sem o uso do capacete, 90% vem a óbito. Porque a primeira parte que bate ao chão, quando você se acidenta com a motocicleta, é a cabeça. E quando a pessoa não vem a óbito, ela fica com sequelas graves, ela fica com levrão na coluna, né? Ela pode precisar ficar numa cadeira de rodas, ficar paraplégico o resto da sua vida. Então pedimos a vocês que pensem um pouco, né? E o importante não é sair de casa, é sair e voltar. Voltar bem, voltar inteiro, voltar com saúde para as pessoas que você ama, né? Para sua esposa, para seu marido, para seus filhos, para seu pai, para sua mãe. Então é essa mensagem que a gente deixa aqui. Apesar do Maio Amarelo estar se encerrando hoje, mas a campanha continua, né? Porque a vida continua também, a vida não para. E agradeço a todo o pessoal das escolas, né, que nos receberam também, as crianças maravilhosas que entenderam a nossa mensagem. Então, obrigado a todos e que fique, né, essa lição, que o importante não é algo que vá lhe incomodar. E o capacete não incomoda, ele serve para salvar a sua vida. Obrigado a todos. Muito obrigado. Encerrando o grande expediente, passamos para a ordem do dia. Na ordem do dia não temos nenhuma votação, nem análise de proposição. Passamos para as considerações finais dos vereadores. Vereador Pedro. Boa noite a todos. Quero cumprimentar o presidente Rivan, nosso vice-presidente Plínio, os demais colegas vereadores que estão conosco aqui na noite de hoje, pessoas também que estão em plenário, que nos acompanham através das redes, dos canais da Casa Legislativa, Facebook, Instagram, YouTube. Quero também cumprimentar os palestrantes aqui que de forma muito nítida nos deu um amparo muito positivo nas suas falas, e eu quis utilizar o pequeno expediente apenas para fazer essa ressalva, já que não houve um debate no momento das falas, né, presidente? Então eu quero parabenizar ao capitão William por ter apresentado a sua fala aqui, trouxe muito conhecimento
não só de Brasil, mas também pontuou de forma muito boa para a compreensão a nível de mundo, né? Trazendo a realidade da Europa, e demonstrando a nós brasileiros, através da sua fala, e um ponto muito importante e crucial para a vida humana, que é a questão da educação. E se nós construirmos essa ideia de educação nos nossos seres que estão ao nosso redor, ao nosso meio, principalmente quem mais está próximo, nós teremos um avanço de evolução muito grande para a nossa humanidade e para, logo, quem mais está próximo da gente. Seja em casa, seja no amigo, seja na rua, uma construção do município, e isso é ideal. Deveria começar por Paloma, porque também ela, de forma muito fundamentada na sua pasta que você ocupa, na sua coordenação, você traz os números aqui, demonstra que você está ciente e exerce com muito afinco o seu papel, que você vem fundamentado a trazer para nós os dados dos acontecimentos, já que estava voltado para o trânsito, e buscando e dando como responsabilidade a questão da saúde pública, que trânsito também é questão de saúde pública. E é fato que está muito estreito pelos acontecimentos que ocorrem constantemente. E, por fim, dizer que a metodologia que a DMTT utiliza em Poço Verde, eu quero dizer que é positiva. Sônia, como coordenadora, os agentes que estão dando palestras nas escolas e em qualquer ambiente que haja necessidade para contribuir com a melhoria do trânsito. Vocês não levem para vocês, internalizem a ideia de quando tenha crítica sobre a instituição que vocês representam e não tomem para si e não coloquem no interior, porque da sua alma, pelo fato de que as instituições em si, elas também levam críticas constantemente. A importância é que o planejamento de vocês tem sido para cumprir uma tarefa ideal e primordial, que é a questão de salvar vidas. E o departamento de vocês, que vocês estão realizando, Sônia à frente, mas os agentes que são permanentes no município, que são concursados, buscam trazer e fazer o seu papel de forma com muita responsabilidade. Eu acompanho há muito tempo o DMTT em Poço Verde. Eu não votei na lei porque eu não era vereador na época, mas desde quando eu me tornei vereador no município, a gente vê o comprometimento que vocês têm dentro das suas responsabilidades, das condições dadas para realizar o papel. Então, assim, eu me sinto muito tranquilo de conversar em relação a essa questão, porque a gente vê o papel que vocês tentam realizar. E olha que tem, às vezes, quem está distante, e às vezes quem não busca o conhecimento, acha que vocês não estão exercendo a função, né? Mas a gente acompanha, a gente percebe, a gente vê. Aí está a prova com os slides, através de fotos, que vocês realizam o papel. Eu quero apenas dizer, Ivan, com essa minha intervenção, de que foi um momento muito positivo que o senhor articulou para que nós tivéssemos esse momento, mesmo que não tenhamos o plenário lotado, mas as pessoas acompanhou pelos canais da Câmara, e é muito positivo. Dizer que foi um momento bom, um momento positivo, né? As falas que vieram aqui contribuíram de forma positiva para mim. E acredito que não só para mim, mas para as pessoas que tentaram observar e compreender, e buscaram entender cada momento aqui passado por cada apresentação trazida dos palestrantes que vieram aqui nessa noite. Portanto, eu encerro minhas palavras dizendo que estou muito satisfeito com esse momento e desejo a todos muita paz, saúde, e que segunda-feira
estejamos aqui novamente fazendo e exercendo nosso papel. Uma boa noite a todos. Vereador Família. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, quem está aqui na plenário e quem está em casa também acompanhando através das redes sociais. Hoje, um dia muito produtivo para todos nós. Desde muito cedo, Pedro, eu estava acompanhando, através das redes sociais desta casa, também do senhor presidente, a forma que ele divulgou, chamando a população a se fazer presente. E dei uma olhadinha também ali, através do Instagram, percebi que tinha uns 3 ou 4 de nós que estávamos ligados no Instagram e 10, 11 pessoas ali assistindo. Que pena, eu falo isso para a população, que pena perder uma aula que foi dada aqui hoje. É impressionante, senhores vereadores, e quem palestrou aqui, é impressionante quando a gente olha, infelizmente, a falta de interesse do próprio povo. Aí eu me direciono ao povo, porque foi divulgado nas redes sociais dos vereadores, da Câmara, boca a boca, porque eu convidei muita gente para se fazer presente aqui hoje, porque é um assunto que nos importa, mas também que queremos levar a conhecimento, né, de todos. Infelizmente, a população nesse momento deixou muito a desejar, por não se fazer presente ou até ter um número maior nas redes sociais. Eu sei que amanhã possa que alguns nas ruas estejam me criticando, mas a gente está vendo o plenário vazio. Quero parabenizar o capitão, deu uma aula, né, a nível de mundo, trouxe exemplos aqui perfeitos e só conscientizou ainda mais aquilo que a gente já tem um pouquinho a base, né? Então, assim, fiquei muito feliz com a sua fala, uma fala serena, mas que muito transparente. Paloma também, né? Dentro do domínio da sua pasta, trouxe dados também importantes que chamam a atenção. Sônia também, né? Tatá, do seu jeito, né? Conseguiu também passar a sua mensagem. E o nosso agente, né? Fabiano, é isso? Desde lá da fábrica, aquele dia, eu venho refletindo a sua fala, que a gente estava ali, né, conversando, e hoje observando a sua forma de passar também, faz com que a gente coloque a mão na consciência e buscar fazer o certo. Eu falo isso porque eu sou professor e, às vezes, quando o educador tem uma forma, talvez, ou agressiva ou de impor, acaba, Pedro, que, em vez de você levar o seu alunado para um direcionamento, acaba que ele tomando aquilo como talvez um sermão, e parece que as pessoas não gostam muito disso, né? Daquela pressão. Até o pai, se não tiver um jeito de dialogar com o seu filho, ele não vai pegar os seus ensinamentos. E o Fabiano, ele consegue fazer você fazer uma reflexão doce, usando as palavras doce, né? E aí, já comprei o capacete, já estou usando e já coloquei a placa da moto também. E eu estou me comprometendo, viu, Pedro? Eu vou fazer a minha parte. Percebi hoje, comandante, nas ruas de Poço Verde, das oficinas, porque eu estou em todo qualquer lugar, a galera, os meninos já colocando a placa e aquilo me questionando. Rapaz, eu ouvi dizer que vai ter que usar capacete também, porque estão prendendo moto, já começaram a prender. Como essas informações a chegar de uma forma assim, tensa.
E você vê a cidade já se movimentando, porque houve uma ação hoje à tarde e eu percebi, né? Então, assim, veja, talvez as falas, viu, Sônia, quando eu direciono, talvez eu não tenha uma forma cuidadosa de passar e acaba, às vezes, eu quero passar uma coisa e, às vezes, a pessoa entende outra e aí começa, né? Veja, vocês deram um show aqui hoje, mas faltou o público. De uma certa forma, Pedro. Né? Faltou o público. A gente teve um número bem pequenininho. Eu queria estar hoje aqui com a casa lotada, para essas pessoas, né, poder semear o que ouviram aqui e a gente acaba aqui conscientizando toda uma população. Facilitava muito para todos, né? Mas você vê a casa. Mas a ação da polícia hoje, à tarde, já mobilizou a cidade. Já me perguntaram ali no Instagram, porque eu fiz um stories, vocês falando aqui, né, sem áudio, porque não adianta fazer um trechozinho que, de repente, as pessoas começam a criar falas. Então, assim, aí já começaram a me perguntar, o que é que está rolando aí? Tipo, vai ser obrigado a usar capacete? Você entendeu? Parece que as pessoas esperam que as coisas sejam obrigadas. A gente já, diante do conhecimento que a gente tem, montou numa moto, tem que ter o uso do capacete, né? É uma ferramenta que está ligada um com o outro. Mas a população parece que só quer fazer o uso se a polícia estiver agindo, se os agentes... Porque, assim, vamos ser sinceros, a questão dos agentes, a cobrança no dia a dia, só bota um pouquinho de, vamos dizer, medo, talvez, se estiver multando. Se multar, aí é mais ou menos assim. Já a polícia não. O nome polícia já tem aquele sentimento. Vai prender minha moto, vai deixar eu a pé. Tem todo, né? Mas assim, ó, vocês foram todos perfeitos. Fiquei muito feliz e pode ter certeza que é uma mensagem que eu deixo até para a população, que a minha parte eu vou fazer. Espero que todos façam também. Muito obrigado. Amaury, Plínio. Amaury. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos assiste, minha fala aqui é ligeirinho. Eu quero parabenizar todos aqui que fizeram a sua apresentação, o Fabiano, ao capitão, a Tatá, a Sônia, a Paloma, que realmente foi um show. E pedir às pessoas que estão nos assistindo que passem para outros e que façam aquilo que eles estão passando para mim, para vocês. Cumpram, porque está prevenindo a vocês, a nós também. E está salvando a vida de vocês, salvando a vida de outras pessoas. Olha, analise direitinho e se previne e faça o que eles estão mandando aqui, pedindo, implorando até. Um abraço a todos e vamos cumprir para evitar que tantos acidentes fiquem acontecendo no nosso município e no nosso Brasil. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, pessoal que nos assiste aí através das redes sociais e no público da Câmara. Passando aqui apenas para parabenizar a forma brilhante, né, que todos apresentaram, cada um complementando o outro, dando uma verdadeira aula do trânsito. São grandes profissionais que exercem suas funções aqui no nosso município de uma forma brilhante e que a única intenção aqui, pelas falas, pelos dados, é de salvar vidas, de evitar que as pessoas possam estar sofrendo os acidentes no trânsito, já que o trânsito a gente vive diariamente. E apenas passo para parabenizar a todos e agradecer, né, o tempo que vem a Casa Legislativa apresentar suas funções. Viu? Muito obrigado e boa noite. Mais algum vereador? Por não haver mais nenhum vereador, antes de encerrar, em nome do Poder Legislativo e dos membros da mesa diretora, quero agradecer aos nobres palestrantes que vieram nesta noite discorrer sobre o tema Maio Amarelo. E como bem foi falado, o Maio Amarelo não se encerra hoje, porque o trânsito é uma coisa cotidiana.
E aí hoje nós vimos aqui uma verdadeira aula de legislação de trânsito, de direção defensiva, de primeiros socorros com a Paloma, onde discorreu sobre os números de acidente aqui no município de Poço Verde. E um dos fatos que chamava a atenção era de que no mês de maio aumentou. E aumentou fruto de que os eventos estão já liberados, a proximidade já do São João, das festas juninas. A gente sabe que de 18 a 34 anos é a fase da pré-adolescência, da adolescência, da juventude. Os anos ficam mais exacerbados e aí, consequentemente, acontece essas peripécias que acontecem no trânsito. Então, gostaria de agradecer ao capitão Williams, que veio nos prestigiar, que deu uma verdadeira aula aqui para todos os vereadores e aqueles que estão em casa nos participando. A Sônia Tatá, que já veio aqui este mês pela segunda vez consecutiva, que discorreu sobre o tema deste ano, Juntos Salvamos Vida, a Paloma e também o agente Fabiano. Então, quero desejar a todos uma boa noite, convocando o Poder Legislativo para a próxima sessão, segunda-feira, no horário regimental. E antes de nos dispersar, quero convidar os palestrantes para a gente fazer uma foto aqui oficial.